Boa tarde a todos. Vamos começar mais um seminário do Lanfo, em que nós discutimos aspectos de carreira e técnicas e ferramentas em data science, inteligência artificial, machine learning, etc. Então, queria agradecer a presença de todos. É uma satisfação tê-los aqui. Alguns de vocês já nós conhecemos, outros não. Não conhecemos também, temos pessoas que nós conhecemos do mercado. Então, se puderem, por gentileza, também colocarem no chat, sim, da onde vocês são, para a gente também entender a nossa audiência e é uma forma também de se fazer um networking, Então, acho que nós, como somos muito nerds, às vezes esquecemos aí das partes de habilidades soft skills. Então, se vocês puderem colocar no chat aí quem vocês são, de onde vocês são, que também daí fomentamos a nossa rede aí, o nosso network. Vocês também podem meio que trocar ideias, com a nossa audiência aí. Queria agradecer também a presença do professor Pedro Albuquerque, que é o fundador do Lanfo, que é o nosso laboratório de aprendizagem de máquina em finanças e organizações. O professor Pedro deu o nosso primeiro seminário do Lanfo Talks, acho que há 1 mês e meio atrás. O professor Pedro está no Canadá como Data Scientist, então, assim, para quem tem interesse em entender um pouco mais dessa carreira de cientista de dados, vale a pena entrar no site do Lanfo, lanfo.nb.br, e lá tem todos os seminários antigos, em particular do professor Pedro, que ele mostra dicas importantes, de um insider aí da carreira de Data Scientist. Então, queria agradecer também a presença de todos. É uma satisfação também estar aqui com o professor Peng, o Peng Yao Hao, que é um orgulho também do nosso departamento, no nosso programa de pós-graduação aqui da UNB, da Universidade de Brasília. Ele é egresso do programa de mestrado, doutorado e também é ex-aluno de Relações Internacionais da UNB e que hoje está desempenhando um papel importante aí no governo nessa área de análise de dados. Então, eu vou ler aqui o currículo do Peng, para que a audiência tenha ideia assim, do background do Peng. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, é mestre em Finanças e Métodos Quantitativos também pela Universidade de Brasília. É pesquisador do Laboratório de Aprendizagem de Máquina em Finanças e Organizações, o nosso LANFO, e foi professor voluntário na UNB, no Departamento de Administração. Foi também pesquisador do Laboratório de Ciência de Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Data Lab IPE, foi consultor técnico da Confederação Nacional da Indústria, CNI, coordenador de projetos do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, e também na Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Atualmente é coordenador geral na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, e as áreas de interesse dele de estudo e pesquisa são finanças, modelos não lineares, inteligência artificial, econometria financeira, machine learning, econofísica, teoria dos jogos e economia política internacional. Então, é uma satisfação termos o professor Peng aqui na nosso webinar, e também agradecendo mais uma vez a presença aí da audiência, e mais uma vez estamos à disposição aí. O Lanfo tem desenvolvido vários projetos, nós temos também chamado várias pessoas, pesquisadores de fora, não necessariamente o pesquisador tem que ser um aluno da UNB, etc. Então, nós temos também interesse em estar difundindo a área de ciência de dados no mercado. Então, se você tiver interesse no Lanfo, mande um e-mail para lanfo@unb.br, e daí nós podemos, sim, entrar em contato e trocar mais ideias aí de como participar aí dos projetos aí das pesquisas do Lanfo. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Então, Peng, muito obrigado por aceitar o convite. Sim, foi muito em cima da hora também, A gente meio que no final de semana decidiu, e daí teve o 7 de setembro aí que foi feriado,
mas também como o material fica disponível na internet depois do nosso site. Então, se vocês tiverem pessoas que não puderam, não acessaram, né, a webinar, depois assim, a gente passa o link para que eles possam assistir. E acho que também temos, depois, né, para quem precisar de uma declaração, acho que podemos depois passar uma declaração, um link, né, para vocês preencherem e terem uma declaração aí de assistência desse webinar. Então, muito obrigado mais uma vez, né, Peng, com você. Obrigado a todos. Obrigado a todos, obrigado professor Herbert pela apresentação e pelo convite, é uma satisfação estar aqui no Lanfo Talks. Vou compartilhando a tela aqui, peraí. Acho que o host precisa me liberar para compartilhar a tela, apareceu um aviso aqui. Só um minutinho, Peng. Ok, pode tentar. Bom, enquanto isso, né, o professor Herbert já apresentou mais ou menos, né, espero que vocês estejam vendo os slides agora. Bom, me chamo Peng Hao, eu sou nascido na China, né, eu sou de Pequim, né, brasileiro naturalizado, tenho 26 anos, e se você olhar pelo meu currículo, né, talvez você não ache que seja uma ordem tão intuitiva. Se você perceber que o meu bacharelado foi em Relações Internacionais, depois que eu fui para finanças, né? Então, o bacharel eu fiz entre 2011 e 2014, depois que eu fui para finanças e métodos quantitativos. Disso eu fui fazendo pesquisas em data science e machine learning. Né? Minha tese foi em métodos de inteligência artificial aplicados a finanças. Então, talvez não seja uma ordem tão intuitiva, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente queria abordar aqui hoje, né? Então, lá no anúncio, né, eu tinha prometido que ia ser uma conversa descontraída, né? Então, que seja uma conversa descontraída, né? Mais do que eu dizer o que eu acho, né, sobre os fundamentos do machine learning, apresentar um pouco da minha experiência. O mais interessante é, no final, escutar um pouco de vocês, né? Pelo que eu vi aqui no chat, né? Tem muita gente jovem, né? Muita gente começando ainda, né? Seria muito interessante ouvir de vocês, né? E, dentro do possível, né, eu conseguir compartilhar um pouco da minha experiência. Então, o professor Herbert já falou um pouco, né, dos temas que eu já pesquisei, que eu tenho interesse, né? Então você vê que vai desde inteligência artificial, previsão de séries temporais, teoria dos jogos, economia política, eu botei ali teoria musical também, né, que é uma coisa que eu pretendo. Então, acho que talvez desmistificar um pouco do que seja de fato machine learning, é uma coisa que está bem em voga, né, bem na hype, e muita gente o mercado está absorvendo, né, muita gente nessa área, e naturalmente as pessoas vão ter mais interesse em saber o que quer, investir nisso e de repente seguir isso na carreira, ou pelo menos ter isso no currículo para fortalecer, né, a carreira profissional daí em diante. Mas o que de fato são essas coisas, né? Então, o que é o Big Data, o que é inteligência artificial, o que é Machine Learning, e mais importante, como é que você consegue, né, sair do zero e começar, de fato, a estudar isso? E o título é sugestivo, né? Então, uma introdução sem matemática. Né? Então, como é que você consegue entender os princípios, né, as principais peças do quebra-cabeça, sem necessariamente você investir horas ou semestres, né, com matérias de matemática ou de programação. Então, o que vem antes disso? Né? O que de fato está nos fundamentos dessa área que a gente vai explorar um pouco? Então, primeira diretriz, assim, na falta de uma palavra melhor, né? Assim, o jeito que eu sistematizei, né? Que eu acho que dá para ser um roadmap, né? Mas é só uma versão minha, né? Do que eu acho que seja relevante. Então, na falta de uma palavra melhor, eu coloquei como diretriz, né? Isso a gente pode discutir mais com calma, né? Depois que eu terminar. Então, o que vem antes de matemática e computação para você começar em machine learning? Assim, passo 1 para mim é saber que você é mais inteligente que uma máquina. Aí você pensa, bom, mas machine learning não é justamente o contrário, não é a máquina sendo mais inteligente que os humanos, né? Se você pensar lá nas aplicações, né, principalmente os casos de sucesso de autômatos aí, né, desde aplicações mais corporativas, digamos, né, até coisas mais lúdicas como jogar xadrez ou jogar Go. De repente você pensa, bom, mas não são robôs que vão derrotando os humanos e fazendo coisas melhores que os humanos, né? Como é que você me diz que é o contrário, então? Bom, o que eu quero dizer com você ser mais inteligente que uma máquina? Na verdade, você precisa dar para a máquina qual que é o ponto de início que ela vai começar a aprender. Então, disso a gente vai para a definição clássica de machine learning do Tom Mitchell, né? Você está no Wikipedia, provavelmente vai ter essa definição lá também. Né? Então, o que é aprendizado de máquinas, né? Em inglês, machine learning.
Um sistema computacional que busca realizar uma tarefa T, aprendendo a partir de uma experiência E, procurando melhorar uma performance P. Bom, tá meio sopa de letrinhas aí, né? O que é T, o que é E, o que é P. Né? Então, de um jeito simples, sem jargão. A tarefa é a resposta que você quer encontrar. Né? Então, o que você quer? Né? O que você quer que a máquina dê como resposta para você? Então, onde você quer chegar? Né? Essa é a tarefa que você vai incumbir esse sistema computacional de tentar aprender. Então, disso você já consegue ver que não é isso que a máquina vai dizer para você o que vai fazer. Né? Então, é você que tem que dizer para a máquina qual é a tarefa que você está tentando fazer. Né? Então, a máquina não vai te ensinar a fazer as perguntas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, tarefa, beleza, é onde você quer chegar. Experiência de onde você parte. Né? Então, você tem uma origem, você tem um destino. Você sai de algum lugar e quer chegar em algum lugar. Né? Tarefa é o seu objetivo que você quer cumprir e você começa a partir de alguma experiência. Né? E o terceiro componente, que é a performance, é como eu estou me saindo. Então, basicamente, um sistema básico de machine learning sempre vai ter esses três componentes. Claro que a complexidade e o nível de detalhamento vai aumentando a partir que você vai especializando em cada um desses três aspectos, mas assim, como fundamento é basicamente isso. Você quer sair de algum lugar, quer chegar em algum lugar e você precisa de uma métrica, de algum jeito de avaliar como você está saindo, né, no cumprimento desse objetivo. Então, secando um pouquinho mais de cada um desses três elementos. Então, a tarefa é o seu objetivo. Então, é o seu objetivo. Acho que é isso que é importante. Né? Não é o objetivo que a máquina vai te dizer. É você que precisa definir um objetivo antes de começar. Então, tudo isso antes de você sentar para implementar uma função, para usar um pacote pronto, para fazer uma modelagem, tudo começa por aí. Né? Você definir o seu objetivo. Essa é a tarefa. A experiência são seus dados. Né? Então, você chama, né, tem esses vários termos, né, que tem uma interseção entre eles e, por vezes, acabam se confundindo, sendo usados como sinônimos. Você tem inteligência artificial, aprendizagem de máquina, ciência de dados, engenharia de dados. Então, são vários termos que têm como uma confluência os dados. Né? Então, para você ser um bom cientista de dados, né, é importante que você saiba mexer com os dados, né? Então, saber coletar, saber fazer tratamento, mas a sua experiência basicamente são esses dados. Né? E o terceiro componente você pode entender como desempenho. Né? Então, desse jeito você consegue já ver mais ou menos como é que as coisas vão se encaixando. Então, você começa de dados, né, que você coletou de algum lugar, seja ele estruturado, seja não estruturado. Você tem um objetivo na sua mente, né, que é onde você quer chegar. E nesse caminho, né, entre os dados e o objetivo, você tem uma avaliação de desempenho para você saber para qual direção você vai. Então, o que conecta esses três elementos? O que faz o computador pegar cada um desses três elementos, né, tarefa, experiência e performance, e conseguir te retornar alguma coisa que você possa usar como suporte para a sua tomada de decisão? O que conecta esses três é justamente matemática. Aí você de repente pensa, bom, mas eu só vim aqui para assistir porque me disseram que não ia ter matemática. Então você está dizendo que tem matemática? Bom, mas um passo importante é você saber como é que essas coisas realmente se relacionam. E a próxima diretriz, na verdade, é essa, né? Já adiantando, né? É você reconhecer, antes de mais nada, a importância da matemática. E isso vem antes de você saber. Então, se você quiser investir, né, é interessante que você saiba o quanto antes que, sim, matemática é útil e não tem como você fugir. Não tem nem sentido você fugir, porque é muito menos tortuoso do que se imagina. Muita gente acaba, né, por uma série de razões, achando que a matemática é a parte difícil. Isso já é um pouco da minha opinião, mas eu não diria que é a parte mais difícil. Talvez seja em conjunto com outras coisas, mas não diria que seja sozinha a parte mais difícil de você ingressar nessa parte de machine learning, se tornar um cientista de dados. Então, como é que consegue conectar essas coisas? Então, a tarefa você pode enunciar em termos de uma função objetivo. Se olhar a etimologia, função objetivo é uma função do objetivo. O objetivo era aquilo lá, né? Você define livremente. Mas dentro da matemática, né, é importante você traduzir esse objetivo para variáveis quantitativas que reflitam esse objetivo. Ou seja, né, você de alguma forma traduzir aquilo que está no mundo das ideias, está na sua cabeça, o objetivo que você quer cumprir, e traduzir isso em termos de números, né, expressão matemática que você consegue dar para o computador para ele te fornecer a melhor resposta. Experiência, que são os dados. Então, na prática, né, machine learning não basta você ter os dados.
Você tem que organizar os dados de um jeito que um computador, que o sistema que vai fazer o aprendizado, consiga entender. Então, essa é a parte de você, de fato, quebrar a pedra, coletar e fazer o tratamento. Então, o robô, por exemplo, né, um sistema automatizado, ele não lê um texto, um tweet, do mesmo jeito que você lê. Né? O jeito que uma máquina aprende é bem diferente do jeito que o ser humano aprende. Então, na verdade, é você que precisa ensinar para a máquina como ela tem que te dar a resposta. Então, você vê a sutileza disso. Na verdade, né, quanto mais você vai se aprofundando nessa área, mais você percebe que, na verdade, é você que está ensinando a máquina. Né? Você ensina a máquina de um jeito para que ela consiga, né, te fornecer subsídios de um jeito conveniente. E aí, de fato, aparece a vantagem comparativa da máquina em relação ao humano. Né? Porque a máquina nunca vai ter a capacidade de raciocínio, de fato, de um ser humano. Só que ela é boa para algumas coisas que o ser humano, né, acaba sendo menos eficiente. Né? No caso, é repetição e velocidade. Né? Então, o ser humano ele tem um raciocínio mais complexo, mas a máquina consegue fazer melhor repetições. E o terceiro, né, a performance, seriam indicadores de avaliação. Né? Isso, de novo, numa linguagem matemática. Né? Então, não basta você dizer o que é irrelevante, né, o que vai te indicar se você está acertando ou se está errando. Né? Você tem que fazer isso de um jeito que o computador consiga entender. Então, a matemática, na verdade, é esse elemento que acaba juntando tudo. Então, aí tem vários indicadores possíveis de performance, né? Desde métricas, fórmulas, até gráficos ou testes de hipótese, né? Análise estatística. Então, aí vai entrando, de fato, já numa tecnicidade maior. Então, uma diretriz sobre isso é reconhecer a importância da matemática. Então, antes de você começar em ciência de dados, ou se você já começou, você quer se aprofundar, ou se você só está curioso e quer escutar o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Então, diretriz 2 é reconhecer a importância da matemática. Então, antes de você ter, talvez você não saiba matemática ou nem tenha interesse em saber, né? Você acha chato, você acha difícil, você tem trauma de ensino médio com matemática, mas um bom cientista de dados acaba tendo que saber matemática, né? Então, acho que isso já é um primeiro passo importante. Então, talvez uma das mais comuns, né, a nível de ensino fundamental, ensino médio, e eu te digo, eu já fiz essa pergunta várias vezes, antes de eu entrar na graduação, né, no meu ensino médio. Claro, eu estudava porque eu sabia que, pelo menos para passar na prova, passar no vestibular, pelo menos para isso seria útil. Né, mas quem nunca se perguntou, né, com algum conceito, alguma coisa de matemática, você olhou para aquilo e pensou, ou falou para fora, né, para que eu vou usar isso? Né? E assim, né, aqui eu vou citar uma frase que é a abertura de um seriado chamado Numbers, né, não sei de que ano que é, né, que me indicou esse seriado foi o professor Daniel Cajueiro, que foi aluno dele na graduação, né, o nosso membro pesquisador do ANF também. O professor Cajueiro me indicou para a turma, na verdade, né, esse seriado chamado Numbers, né, escrito com esse 3 aí. Né, basicamente é um seriado que o pessoal lá do FBI, né, os policiais, usam modelos matemáticos para encontrar criminosos e resolver crimes. Né? Então, na abertura desse seriado tem essa frase. Todos nós usamos matemática todos os dias, para prever o tempo, para ver as horas, para manusear dinheiro. Também usamos matemática para analisar crimes, revelar padrões e prever comportamentos. Usando números, podemos desvendar os maiores mistérios que conhecemos. Ou seja, todo mundo usa matemática, né? De um jeito até implícito. Né? É um negócio, na verdade, tão natural que você nem percebe o que você está fazendo. Né? Então, por mais que tem uma tentação grande de um aluno, seja do ensino médio, fundamental, ou superior, até mestrado, doutorado, né? Você tem esse impulso natural de perguntar para que eu vou usar isso. Mas, na verdade, você está usando. E os professores de matemática tentam usar isso para te motivar também, né? Quem nunca ouviu o professor de matemática dizendo, não, mas se olhar para a sua vida, né? Olhar para a rua, né? Você vê que a matemática está em todo lugar, mas por alguma razão você não consegue enxergar. Mas, na verdade, ela realmente está lá. Né? Então, alguns exemplos, assim, né? Alguns padrões, eles aparecem naturalmente na sua vida, por mais que você não perceba, né? Então, talvez o conceito mais elegante que existe, né, dentro de matemática e cotidiano, talvez seja a razão áurea. E, por tabela, a sequência de Fibonacci, né, que esses dois conceitos estão interligados. Então, na natureza, esse negócio aparece misteriosamente. Então, acredito que se algum momento da tua vida você já, né, viu algumas aplicações, né, de razão áurea, né, aparece nessas conchas aí, né, essa figura do meio é o homem vitruviano, né, de Da Vinci. Então, arquiteturas gregas, né, usam essa proporção como um referencial, né, então, implicitamente o ser humano enxerga, né, essa proporção como sendo bela, né, então tem uma discussão de estética também. Né, então, você vê, na natureza ela aparece naturalmente, desde flores até galáxias, até, enfim, essa espiral logarítmica. Né. Aí você tem a lei de Benford, né, que é
é um dos padrões que talvez não seja tão intuitivo, né, mas empiricamente ele acontece. Né, basicamente, ele te dá uma distribuição, né, o histograma do primeiro dígito dos números. Né, então, de qualquer coisa aí que tem um crescimento natural, né, por uma lógica exponencial, você vê esse padrão emergindo. Né. No nosso blog, inclusive no LANF, a gente tem uma análise que falou sobre isso. Aí você tem a distribuição normal, né, que os que estudam estatística em algum momento, né, sabe que essa é uma distribuição que emerge naturalmente também, né, uma grande classe de variáveis aleatórias, né, então uma teoria de inferência estatística feita em cima, né, de resultados da distribuição normal. Então, se você é de economia, né, você estuda regressão linear, né, então, assim, esse é um resultado que aparece também naturalmente. Aí você, beleza, né, é bonito, mas é isso, né, tá bem, talvez eu consiga, né, entender, né, talvez eu confie em você dizendo, né, que é útil, mas ainda não consigo enxergar muita relação direta. Talvez o rei de todos os conceitos, né, do para que eu vou usar isso, seja o logaritmo. Né, assim, é um conceito que tem uma altíssima taxa de rejeição, principalmente no pré-vestibular. Né, mas o logaritmo é uma coisa que também aparece naturalmente. Né, você usa um logaritmo para mensurar a magnitude de um terremoto, você usa o logaritmo para definir a meia-vida de um material radioativo, né? Você pode usar isso para arqueologia, né? E com isso você, né, tem visões da história, né? Então você vê que a diferença de humanas e exatas, né, à medida que você vai entendendo melhor os conceitos, na verdade ela tende a desaparecer. Detecção de fraude, né, a própria lei de Benford lá, né, comentei anteriormente, né, a intuição dela vem do logaritmo, né, então você pode a aplicação real disso é você detectar fraude em base de dados. Retorno financeiro, né? Então, só de finanças usa o log e retorno, né? Então, log e retorno justamente é o log que aparece. Então, outro conceito, né? PA e PG, progressão aritmética e geométrica. Então, isso falando um pouco por mim também, né? Quando eu aprendi esses conceitos, eu também não conseguia ver a aplicação disso. Ué, bom, mas logaritmo, tá? Mas para que eu vou usar isso? Ah, progressão aritmética, né? O professor lá inventou uma musiquinha, né? Para ajudar a decorar lá a soma de uma PA. Mas isso é beleza. E onde que eu vou usar isso exatamente? Mas, na verdade, tem aplicação. Né? Então, situação 1 aqui, né, que seria regime de juro financeiro. Então, você tem lá o juro simples, é uma PA, né, uma progressão aritmética, e um regime de juros composto é uma progressão geométrica. Né? Então, são conceitos que você usa na prática. Né? Então, se você quiser pegar um crédito, né, fazer financiamento de imóvel, né, o cara vai te dar uma taxa de juros, né, e justamente você está usando, de fato, esses conceitos. E o último, talvez, né, cálculo com matriz. Né? Matriz é uma coisa que demora para você enxergar a utilidade disso. Então, mas, na verdade, são tantas explicações que fica difícil de eu fazer uma lista agora. Né? Mas eu vou ter só um item. Né? Cálculo com matriz é importante para você achar a melhor solução para uma função objetiva. Lembra lá da função objetiva que a gente discutiu há pouco? Função objetiva é uma função do teu objetivo. Então, você pode ter qualquer objetivo. Desde que, se você quiser usar números para te ajudar a cumprir esse objetivo, então, na verdade, você está usando matemática no meio. Implicitamente, né, muito provavelmente você está usando cálculo matricial no meio. Ou seja, né, conceitos aparentemente, né, inúteis, né, por alguma razão que você achou inútil em algum momento da sua vida, na verdade aparecem, né, e tem uma relevância, mas que não seja tão imediato, talvez você enxergar a importância disso. Aí você, beleza, tudo bem, né? Até agora está bem no mundo das ideias. Né? Suponho que eu confio em você e, beleza, eu reconheço a importância da matemática, tudo bem. Mas como é que eu passo disso para a prática, de fato? Né? Então, aí a gente chega na diretriz 3. Saber identificar os elementos chaves do problema e da solução. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver num exemplo prático. Um exemplo bem de finanças, né? Então, prever o preço de uma ação. Suponha que você, né, botou na sua cabeça que a sua tarefa é essa. Você quer usar o machine learning, quer usar um computador para te ajudar a fazer isso. Então, o seu objetivo é isso. Você tem lá um monte de ação, você tem um gráfico, né, e você quer saber quanto que vai valer o preço de uma ação de uma empresa tal amanhã ou X dias para frente. Então, lembra lá dos 3 elementos. Né? Você tem tarefa, experiência e performance. Então, a tarefa está aí. Né? Você decidiu que você quer fazer isso. Então, o que você pode pensar como indicadores de performance para essa tarefa? Então, você vê que não tem uma resposta certa para isso. Essa é a parte que você precisa dizer para o robô, né,
para a tua máquina, para o teu computador, né, e você definindo, né, encaixotando esses elementos, aí sim, você vai para frente, apertar um botão, definir um modelo, para o computador te dar essa resposta. Então, não é a máquina que vai te dizer isso, né, não é a máquina que vai te ensinar qual que é o jeito certo de fazer isso. Então, na verdade, essa é a parte que você, pesquisador, né, além de precisar conhecer os conceitos, né, você tem a liberdade para montar o problema do jeito que vai resolver melhor o seu problema. Então, o indicador de performance possível para essa tarefa tem vários, né? Então, mais simples talvez seja quanto você está acertando quando você está errando. Então, sei lá, você fez 100 dias de previsão para 20 ações. Talvez uma métrica simples de você ver o quão bem você está saindo é quanto você está ganhando, quanto você está acertando. Né? Eu disse que essa ação ia subir e ela subiu. Outra ação disse que ia subir e acabou descendo. Então, você pode pensar nisso como um indicador de performance. Você pode programar um robô, né? Fazer o robô tentar achar o melhor jeito de você acertar ao máximo. Isso é um indicador possível. Você pode pensar, de repente, falso positivo. Falso positivo no sentido, né, você previu que subiu, mas na verdade não subiu. Isso seria, por exemplo, um falso positivo. Né, isso teria uma implicação, né, na sua tomada de decisão. Então, supondo que você previu que uma ação ia subir, você compra hoje achando que ia comprar barato para vender caro amanhã. Mas, na verdade, né, se você errar, acaba que você não consegue fazer a operação. Né? Então, isso pode ser um indicador possível de performance. Você pode tentar pensar em média de acertos em sequência, por exemplo. Eu acerto um dia, erro o outro, mas talvez eu prefira acertar 2 e errar mais 2 na frente. Então, você vê que isso não tem uma resposta certa. Você, como pesquisador, vai definir essas coisas. E como dados, né, experiência, né, o que você consegue pensar que seja quais são os dados que você acha que são uma experiência válida, potencialmente útil para te ajudar a cumprir essa tarefa? Bom, você pode pensar em preços passados, né? Então, aí você vê que tem uma bagagem de teoria financeira, né? Se você já estudou teoria financeira, você vê que tem várias abordagens, vários conceitos que podem te ajudar a escolher quais são os dados. Né? Mas, assim, intuitivamente, você consegue pensar, bom, o preço de hoje, de alguma forma, né, pode ser de alguma forma influenciado por preços passados. Então, você pode pegar um gráfico de X dias atrás, para essas ações que você está querendo prever. Você pode pensar numa abordagem mais fundamentalista, né? Então ver como é que a empresa está saindo, né? Se ela está com problema de caixa, se ela está lucrando bem, se tem problema de liquidez. Você pode pensar em variáveis como o carisma do gestor, por exemplo. Aí você pensa, bom, mas né, eu posso usar isso, programar um robô para prever o preço de ação usando o carisma do gestor? Sim, você pode converter essa variável de um jeito que a máquina consiga entender e tratar aquilo. Que aí entra a matemática. Né? Então, como é que você constrói um índice, né, uma variável de decisão quantitativa que diga carisma do gestor? Então, você vê que tudo isso vem antes de você saber a matemática, né? Você saber montar o problema, ter soluções de contornar isso. Então, mais um exemplo aqui. Por exemplo, né, fala um pouco de finanças. Né? Talvez sua tarefa seja essa: aumentar o alcance de uma marca com anúncios em redes sociais. Então, né, um problema comum em administração, né, suponho que você recebeu essa tarefa. Você monta aí uma estratégia que maximize o alcance de uma marca, de uma empresa, fazendo anúncio em redes sociais. O que pode ser um indicador de performance? Bom, você pode pensar no simples, né, número de engajamentos, número de comentários. Você pode pensar em sentimento, ou seja, a pessoa respondeu lá, né, comentou e amou a empresa, ou se sentiu ofendido com o anúncio, que seja. Então, né, tem aplicações de machine learning especializadas nisso, né, que só chama de análise de sentimento. Justamente, né? O robô ele lê um texto, né, e tipo, retorna qual que é o sentimento que está sendo expresso naquele texto. Aí você tem número de empresas no site, de repente número de site número de visitas no site da concorrente, né, receita de venda induzida em função desses anúncios. Então você vê que, né, tem esses 3 pontinhos no final justamente porque a lista não é exaustiva. Né? Você tem essa liberdade de definir o que você prefere usar. Aí, como dado, você tem N coisas, né? Então, você pode ver retrospecto de anúncios passados que você tenha feito, né? O número esperado de pessoas que você queria alcançar, né? O custo de opções alternativas. Então, de repente, você está fazendo bem a tarefa, mas está tão caro que você poderia fazer outra coisa. Né? Então, característica do público-alvo, formato do anúncio. Então, você vê, né? Tipo de dado que é potencialmente útil, ele pode ser desde geral até específico, desde quantitativo até qualitativo, enfim, é tudo da tua habilidade de saber converter isso de um jeito que a máquina consiga entender. Então, né, você vê ali a duração do anúncio, se for um vídeo, né, um vídeo curto, um vídeo pequeno,
a fonte que você está usando, o tamanho da fonte, a cor da fonte, paleta de cor, esquema de cor. Então, né, para tudo isso, tem teorias que estudam isso. Né? Marketing, tem um pessoal que estuda justamente isso, né? Teoria das cores, né? Como é que a cor do anúncio pode influenciar no comportamento de quem está vendo. Então, né, você vê que é um leque muito amplo que não é só a parte, né, de apertar botão que vai te resolver todos os problemas. Então, mais um exemplo aqui, bem rápido, né, prever o placar de um jogo de futebol. Talvez você tenha interesse de saber isso. Seja para você se divertir, de você ganhar aposta com colegas, seja você de repente tentar ganhar dinheiro com isso. Performance, né? O que pode ser performance nesse caso? Bom, placar certo, né? Você pode pensar em resultado também. Eu não cravei o placar, mas pelo menos eu previ certo qual foi o time que ganhou. Então, acerta o número de gol. Né? Você errou o placar, mas acertou o número de gol, talvez. Né? Sei lá, vou pensar algo assim, proporção de erros por 3 gols ou mais. Né? Isso é um indicador possível. Né? Se você está interessado em fazer um robô que te dê o melhor resultado nesse aspecto, né? Você tem liberdade para montar o problema do seu jeito. O que seriam dados? Bom, né, são M's, né? Habilidades do jogador, se o clube está pagando em dia, esquema tático, né? Aí botei fadiga acumulada, volume que a torcida vai ao time visitante. Não, por que não? Pode influenciar. De repente, um cara lá, né, vai na hora de bater o pênalti, ele sente a vaia, chuta para fora e altera o resultado. Né? O time classifica em função disso, né? Quem sabe? Então, né, você vê que isso transcende bem mais, né, talvez, a sua visão original do que é machine learning. Né? Então, tem a parte, claro, de matemática e computação, mas tudo isso vem antes. Né? Então, se saber montar o problema, saber o que você vai usar, né, isso, na verdade, pelo fato de vir antes, né, talvez seja até mais importante. Aproveitar que tem uma propaganda, né? Assim, nós do Lanfo, a gente faz isso, né? Isso é um projeto do Lanfo, né? A gente chama Lanfoot, né? Então o slogan nosso é esse, né? Ciência e futebol de um jeito especial. Né? Se você gosta de futebol ou de machine learning ou dos dois, né? Então dá uma olhada lá, né? Deixa um like lá. Sim, alguém já me comentou uma vez, né? Talvez futebol não seja uma das coisas mais interessantes para você mostrar que o seu modelo está bem, né? Então, o fato de ser uma coisa bem volátil, né? É difícil de prever, né? Futebol realmente é difícil de prever. Então, se você está sujeito a margens de erro, né? Então, você não comentou, né? Bom, né? Tem que ser corajoso para usar futebol para mostrar que teu modelo está indo bem, né? Mas essa confiança a gente tem, né? A gente está bom bastante já para ter coragem de mostrar, né? Então, se tiver interesse, dá uma olhada lá. Bom, então, isso tudo foi para dizer, no fundo, né, que tem muita coisa antes, né, da tecnicidade, entre aspas, né? Então, não é porque você está mexendo com machine learning que você não precisa ter imaginação. Na verdade, é bem o contrário. Né? A performance do robô, né, na verdade, está condicionada ao jeito que você consegue imaginar e saber fazer um problema factível e bem montado. Então, né, muitos de vocês talvez tenham ouvido já em algum momento, né, dizer que grande parte de um trabalho de um cientista de dados na prática é investido em você coletar o dado e tratar o dado, né, organizar, fazer aquela etapa lá, né, deixar de um jeito que o computador consiga entender. Aqui eu vou dizer mais uma vez isso, né, então se você nunca ouviu falar isso, né, você vai ouvir de mim, né, de fato. Essa é uma parte que consome bastante tempo, bastante energia, né, no trabalho real, né, no cientista de dados. Só que tem algo que vem antes disso, né, então antes de você fazer a coleta e o tratamento, você precisa saber o que você vai coletar. Né? Então, isso vem antes. E isso não é uma coisa tão simples, né? Nem sempre vai ter a resposta pronta. Né? Então, exige uma certa imaginação de você saber o que é potencialmente útil e como é que isso vai entrar no teu modelo. Então, né, basicamente, você buscar a resposta depende de você ter uma pergunta. Né? Se você não tem a pergunta bem elaborada, né, a sua resposta, né, por definição, né, já vai ter de matemática e computação. Né? Número 4 ali. Conhecer as limitações da inteligência artificial e o papel do pesquisador em contorná-las. Ali eu botei inteligência artificial entre aspas, de propósito, porque, né, justamente, né, pelo fato de você ver muitas aplicações dando certo, talvez, né, você fique um pouco, né, empolgado com o potencial que esse negócio pode te gerar. Portanto, você conhecer o outro lado também. Né? Para cada caso de sucesso, você tem vários casos de fracasso. Então, é importante você entender como é que um robô, como é que a inteligência artificial consegue falhar. E em que sentido ela, né, aprende de um jeito até mais estúpido que o ser humano. Então, inteligência artificial não é um negócio que vai resolver todos os seus problemas. Então, não acho que vai ser a solução mágica para conseguir tudo que você, né, queria, né, que você não conseguia antes sem machine learning. Né? Então, não vai resolver tudo. Então, conhecer as limitações é importante também. Porque se você tem uma expectativa muito grande que aquilo vai te resolver e você acaba contando com isso, né, na verdade, né, na melhor das hipóteses, você está correndo um risco. Né, um risco desnecessário, talvez.
né? Você contar com uma coisa que talvez nem dê para fazer. Né? Então, primeiro, tem coisas que não se faz. Né? Acho que à medida que, né, você mesmo, né, sem ser da academia, sem ser do mercado, né, você lendo notícias, você já consegue ver várias aplicações de machine learning, surge a preocupação, de fato, por questões éticas. Né? Então, isso, né, não vou me alongar tanto nessa parte, né, mas tem várias questões éticas aí, né, que são as discussões que estão surgindo. E você ter a tecnologia para fazer alguma coisa não significa que você deve fazer alguma coisa. Né? Então, você pode usar machine learning para cometer um crime, né, sem problemas. Mas nem por isso você deve cometer um crime só porque você tem nas mãos o instrumento para fazer isso. Né? Então, tem coisas que não se faz. Né? Então, por trás de toda a conveniência tecnológica, né, existe ética, existe moralidade. Né? Então, isso já é um gargalo. Espero inesperado. Né? O que eu quero dizer com isso? Lembra lá, né? A máquina aprende com os dados. Então, você pode refletir um pouco, né? Como é que uma máquina vai conseguir antecipar um padrão que nunca aconteceu antes? Então, não espere que o robô vai ser onipotente bastante para fazer isso, né? Então, a capacidade de aprendizado da sua máquina está sujeita a todos aqueles elementos, né? Você tem uma tarefa, você tem um problema bem montado, você tem dados de boa qualidade, e tem vezes que todos os dados do mundo que você tem ainda não é suficiente para você conseguir explicar aquilo que você está atrás. Terceiro, conveniência não é preguiça. Assim, apesar de talvez levar a isso, né? Então, ser uma força a mais para te levar a isso, né? Então, uma coisa existir, né? Tem lá um botão bonitinho, feito por pessoas muito inteligentes, te dá uma tentação de apertar ele, né? Mas essa conveniência não substitui o seu trabalho, né? Então, é bem importante você ter isso em mente sempre que você estiver trabalhando com ciência de dados e machine learning, né? Não é porque é conveniente que vai substituir o seu trabalho, né? Na verdade, surgem várias outras coisas que é mais importante você estar mais atento do que nunca, né? Para você não cometer um erro potencialmente sem saber disso, né? O que é muito pior do que simplesmente printar uma tela gigante na tua tela, uma mensagem gigante de erro. Talvez é muito mais traiçoeiro você estar errando sem saber disso. Então, não espere uma boa resposta para uma pergunta ruim, né? Isso conecta lá com os pontos anteriores, né? Então, tem um jeito meio ácido, né, de computação para dizer isso, né? A pessoa fala, né, garbage in, garbage out. Né? Então, se está entrando lixo, vai sair lixo. Né? Mas no fundo é isso, né? Então, se você não tem uma boa pergunta, né, se você não montou bem, né, aqueles elementos, né, de onde você quer sair, onde você quer chegar, você pode ter respostas ou ruins, mas aparentemente boas, que também tem conexão com o ponto anterior, né? Talvez você olhe, não, bom, isso aqui parece ser viável, parece ser factível. Só que aí, de repente, no meio daquilo tem uma armadilha que pode te deixar cair do cavalo lá na frente. E último ponto aqui, né? Uma solução exata para um problema aproximado versus uma solução aproximada para um problema um pouco mais exato. Né? Isso foi uma discussão que um ponto que o professor Pedro, né, tinha levantado algum tempo atrás, né, acho que foi uma matéria que eu fiz com ele, né, o professor Pedro foi meu orientador, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele tinha levantado essa questão, né, então você tem um problema, você pode ter uma solução exata para um problema aproximado, você pode ter um modelo onde você tem onde você está num ambiente com mais controle, né? Só que você está preso a premissas, né? Então, pressupostos que tem para aquele modelo. Você tem a melhor regressão linear, por exemplo. Você tem a melhor relação linear com todas aquelas propriedades lá, né? Estimador linear, não vezado, eficiente, mas continua sendo uma reta. Então, talvez você consiga quebrar um pouco esses pressupostos, né? Então, por que eu procurar uma reta? Né? Por que não procurar a melhor curva de grau 2? Polinômio de grau 2 ou 3 ou infinito. Né? Então, você pode dar um passo a mais nesse sentido, né? Quebrar um pouco das suas premissas, ou seja, deixar o seu problema um pouquinho mais exato, ou seja, deixar ele um pouco menos aproximado, né? E o custo que você paga para isso é você ter uma solução um pouco menos exata, né? Uma solução mais aproximada para um problema um pouco mais exato. Então, né, tem um jargão bonito para isso em ciência de dados, em estatística, né, chama de lema, viés, variância. Então, basicamente é isso. Então, você vê que nada disso é o robô que vai te ensinar. Tudo isso é você que precisa saber tomar decisões para refletir numa melhor resposta daquilo do que o robô vai te retornar. Então, resumindo tudo isso, é saber o que você está fazendo. Então, o robô nunca vai ter a humildade de dizer só sei que nada sei. Então, esse privilégio é exclusivo para você, humano. Então, você, humano, precisa saber dizer só sei que nada sei e, a partir disso, né, de fato, começar a saber o que você está fazendo.
Então, né, aqui eu já vou finalizando, de repente você pensa, bom, né, eu escutei você falando esse tempo, mas então quer dizer que na conclusão final eu preciso saber o que eu estou fazendo. Beleza. Mas como é que eu faço isso se eu não sei? Como é que eu faço a transição do não saber para o saber o que eu estou fazendo? Aí que vem a diretriz 5 aqui, que eu vou colocar aqui para a gente hoje. Então, diretriz 5 talvez seja até mais importante que todos os outros, né? Mas, enfim, né? Um apanhado de tudo que foi falado aqui hoje. Ter disposição para estudar, aprender com a prática e se divertir no processo. Então, talvez isso seja até mais importante que tudo que foi falado agora. Então, ninguém nasce sabendo essas coisas, né? Por mais que você seja gênio, superdotado, existe o processo de você passar do não saber para o saber, né? Então, antes de você começar, né, ou se você já começou a fundar, ou mesmo se você for um expert, mesmo se você tem 3 pós-doutorados, né? Então, acho que essa é uma diretriz que nunca vai deixar de ser válida, né? Então, ter disposição para você sair da zona de conforto, né? Dar um passo a mais. Sempre vai ter mais coisas para explorar, né? Então, sim, se você não sabe alguma coisa, né, assim, se você tem disposição para estudar e está disposto a ralar e aprender com a prática, no longo prazo você vai conseguir aprender. Então não tem muito mistério nisso, né? A questão é você ter essa disposição. E talvez, né, mais importante que tudo isso ainda é você ser feliz, né? Então saber se divertir nesse processo, né? Então eu na minha graduação, no meu ensino médio, né, quando estava fazendo cursinho para entrar no vestibular, né, eu tive muitos amigos, colegas, né, que fizeram engenharia por fazer, porque muitos professores falavam que engenharia é o curso do futuro, aí muita gente, em função disso, escolheu engenharia, aí você olhava para o lado, né, a maioria dos seus amigos vão fazer engenharia, bom, vou virar engenheiro também. De repente a pessoa nunca foi atrás para saber o que é um engenheiro, o que trabalha um engenheiro, né, quais são os tipos de problemas que o engenheiro resolve. Né? Então, né, por mais que tenha uma hype, né, uma força aí te puxando para entrar nessa área, né, é importante você saber qual que é o terreno que você está se aventurando e, né, ver se é isso mesmo se você quer, que você quer, né. Então tem esse caminho, né, a curva de aprendizagem existe, né, então não vai ser uma coisa tão imediata, você conseguir sair do zero e entender toda a matemática, toda a estatística, toda a computação, mas tudo é um processo, né? Então, nesse processo, né, você ter resiliência para continuar aprendendo, né? Ter coragem para fazer na prática e errar com a prática, aprender com erro e ter, né, mais que tudo, né, ter minha felicidade nesse processo. Então, acho que é isso que eu queria trazer, né, agora, né, queria ouvir um pouco de vocês. Então, isso eu encerro. Muito obrigado a todos. Obrigado, Peng, pela apresentação. Né? Eu não vi nenhuma fórmula aí, né? E de fato você conseguiu seguir aí o seu título, né? E daí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar no chat, daí o Lucas aí, por favor, se puder coordenar aí as perguntas. E a ideia da apresentação é realmente, assim, dar uma motivação para o pessoal, né? Principalmente quem está em início de carreira ou procurando alguma carreira interessante. Né? Eu vejo que a área de Data Science é a profissão do momento, né? Talvez daqui a um tempo mesmo essa profissão seja substituída por máquinas, né? Mas eu acho pouco provável no curto prazo. E, assim, é o que eu acho que, não sei se eu comentei numa das apresentações aí do Lanfo, né? E parece assim que a gente está num período assim extremamente interessante, né? Talvez a gente esteja passando aí por uma revolução industrial diferente, né? Em que as coisas acontecem mais rápido, mas se você estiver do lado certo, né? E se capacitar para isso, provavelmente né, você vai estar muito bem posicionado. Né? Então, acho que o Peng também comentou, né, sobre a questão de você ter que estudar, de certa forma tem que se sacrificar um pouco para aprender as coisas, etc. Nada é fácil, né, assim, e se fosse fácil, o mercado já teria, assim, já estaria ocupado, né? Então, acho que estamos numa época aí de grandes oportunidades, principalmente para quem, assim, sai na frente e correr atrás. Né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, Perfeito, o professor. Lucas colocou. Administra aí, Lucas. Valeu. Ok, valeu, professor. Bom, então, só antes da gente ler a primeira pergunta, que eu acho que pode ser do próprio professor que ele colocou, eu queria avisar que a gente colocou um link para quem está aqui receber uma declaração de participação, tá bom?
E vocês podem clicar lá, preencher e vocês recebem por e-mail. Então, a pergunta do professor foi logo no início da apresentação, quando o Peng falou de matemática, é uma colocação instigante. Minha humilde opinião é que, no estágio atual, talvez ainda não seja possível substituir a formalização ou a abstração matemática. No futuro, quem sabe? Já existe uma discussão filosófica sobre se computadores podem demonstrar teoremas, etc. Mas creio que atualmente ainda é necessário, caso se queira realmente entender os modelos de machine learning, ter uma noção razoável sobre matemática, ou pelo menos não ter aversão a métodos quantitativos. Só deixa eu contextualizar essa pergunta, né? É porque, na verdade, veio de uma observação aqui do Eric Musart, né? Que ele colocou que não daria para substituir a formalização matemática por objetos computacionais que permitam a fácil experimentação com código, relacionando os experimentos realizados. Então, essa foi a colocação do Eric, e daí eu aproveitei e respondi aquilo no chat, mas, assim, se o Peng puder discutir um pouco mais a fundo, que acho que é uma questão extremamente interessante, né? Da formalização matemática, né? E, sei lá, talvez da experimentação computacional aí. Se o Peng puder olhar o chat aí na pergunta do Eric. Perfeito, professor. Eu tinha entendido que era sobre a apresentação, então a colocação foi a pergunta do Eric. Eu acho que fica mais fácil se a gente passar para ela, então, antes. Pode ser assim? Uhum. Perfeito. Pode. Então, a pergunta do Eric é: não daria para substituir a formalização matemática por objetos computacionais que permitam a fácil experimentação com código, relacionando os experimentos realizados e os resultados obtidos? Bom, então, primeiro um comentário sobre o comentário do professor Kimura, né? Acho que, assim, em machine learning, essas coisas ajudam você a tomar decisões, né? Então, qual hiperparâmetro usar, né? Qual que é o valor do hiperparâmetro para usar? Então, essas coisas, né? A linguagem que te ajuda a entender temática. Então, assim, eu diria médio, né? Talvez até longo prazo, né? Eu não diria que daria para substituir essa parte mais formal, né? Porque de fato, né? No fundo da caixa preta que vai dizer de fato, né? Quais são os critérios para dizer se uma decisão foi bem tomada ou mal tomada. Mas talvez a pergunta do Eric, né? Se é que eu entendi bem, né? Pode escrever aqui no chat me esclarecer, né, se precisar. Talvez é um jeito, talvez didático, de ver como é que essas coisas aparecem na prática. Então, ao invés de demonstrar lá a cota superior da desigualdade de Hofstadter, talvez para um aluno que está começando seja mais interessante ele ver um gráfico em 3D e ver na prática o que é um overfit. O overfit, que é um conceito bem importante, talvez não seja tão intuitivo para quem está começando. Eu, pessoalmente, eu penei um bocado até entender o que era overfit na prática. Porque o modelo está ruim, né, não está prevendo tão bem dentro da amostra, você consegue ver que não está funcionando muito bem. Mas talvez não seja tão intuitivo você ver um modelo que tem R2 99%, ou que está passando em cima de todos os pontos dentro da amostra, por que ele não funciona bem fora da amostra? Então, sei lá, eu previ 2.000 dias de ação subindo e caindo, eu tive 98% de acurácia. Aí eu boto uma semana para frente, eu tenho 50%. Como assim, né? O que eu errei? Então, talvez, não sei se o Eric quis dizer isso, mas de fato, né, tem jeitos mais didáticos, né, mais, digamos, empíricos, né, de enxergar essas coisas que, né, para você entender a raiz daquilo, precisaria de uma matemática mais pesada. Eu lembro tem um livro que o professor Cajueiro escreveu junto com o Alexandre Wata, que tinha outro autor, sobre introdução a métodos estatísticos indiscriminantes, né? Um livro bem interessante. E a abordagem dele é justamente essa, né? Então, mostrar resultados de teoria assintótica sem precisar entrar em teoria da medida, por exemplo. Então, você tem lá todos os teoremas de teoria da medida, né? Tem uma matemática bem pesada, né? Mesmo para um matemático, né? Com matérias avançadas aí, né? Que é você investir. Mas o livro do professor Cajueiro, ele usa simulação de Monte Carlo, né? Então ele apresenta situações com simulação de Monte Carlo para o aluno ver de fato qual é a implicação prática daquilo. Beleza, tem um teorema, né? O teorema garante que tem lá uma aplicação, né? Mas você vê na prática, mesmo sem saber o teorema, talvez seja uma abordagem interessante para você até, né, motivar o aluno a descobrir a matemática. Então, né, talvez seja
não sei, né? É um jeito diferente de aprender, né? Eu, pelo fato de eu ter feito humanos, entre aspas, né, como eu fui bacharel em relações internacionais, né, eu não tinha muito esse tato de saber cortar os caminhos. Então, eu fui meio que no modo hard mesmo. Eu peguei os livros lá, fui demonstrando teorema por teorema e indo nesse caminho mais talvez tortuoso, né? Mas acho que é para isso que é importante a gente ter experiência de quem já fez o caminho, né? Pode ajudar aí a cortar alguns caminhos nesse sentido. Espero que tenha respondido. Beleza. Então, acho que a próxima pergunta é do Eric. Ele pergunta, e ele coloca, interessantes colocações. Como você relacionaria suas conclusões com progressos em auto machine learning e aprendizado por reforço com interações com simuladores, aprendendo por conta própria? Eu sou daqueles caras meio curiosos, né? Eu sempre tento abrir todas as caixas pretas possíveis para saber o que está sendo feito. Assim, o AutoML, né, coisa assim, basicamente é daquela linha de então você bota lá os dados no formato que o computador consiga entender, usa essa função e ela te dá a melhor previsão. Só que qual que é o melhor dele e qual que é o seu melhor? Né? Então acho que esse que é o ponto. Né? O AutoML, aquela coisa, foi programado por pessoas muito competentes, né? E ela, né, tentou fazer um jeito mais generalista para você resolver qualquer problema, entre aspas. Só que por melhor que seja esse AutoML, né, ainda é a melhor solução para o que ele está imaginando ser o seu problema. E isso ainda não é exatamente igual ao seu problema. Então, ele pode chegar a 90, 95, 99% do seu problema. Mas ainda vai faltar aquele 1%. Né? Sempre vai faltar um 0,01% que seja. Mas, por definição, o melhor do AutoML não é o melhor do seu problema. Né? Então, tem especificidades do seu problema que o cara lá, sei lá, da Google, do Tesla, do IBM, seja quem foi que fez aquele botão, ele não conversou contigo e ele não sabe com todos os detalhes o problema que você quer resolver. Então, não tenho nada contra quem usa, né, esse tipo de ferramenta. Acho que muito do ganho de escalabilidade de usar machine learning é justamente você ter essa conveniência, então não tem problema nenhum usar, mas saber os riscos, né? Então, talvez não faça diferença. Talvez você rodar mil vezes AutoML, não tem nenhuma que influencie de fato, né, drasticamente na sua tomada de decisão. Só que o fato de existir essa possibilidade de você apertar o AutoML e não te dar a resposta que você precisava, ou pior, né, dar uma resposta que você não precisa, sem você saber disso, né, você contar que o AutoML vai te resolver o problema, né, isso já é um risco. Né, e eu, pessoalmente, sou bem avesso a esse tipo de risco. Mas, basicamente isso. Beleza. Obrigado, Pen. Então, a próxima pergunta é do Nuremberg, e ele pergunta sobre se o seu mestrado e doutorado te ajudaram no caminho Data Science. Bom, certamente, né? Mestrado e doutorado só em Data Science, né? Então, o caminho que só de você sobreviver e você conseguir ter triado até o final, né? Ele já te ensina um bocado. Sim, acho que mais do que skills, né? Em Data Science em particular, acho que é algo mais amplo do que isso, né? Então, se terminar uma pós-graduação, te ensina um bocado sobre disciplina, sobre resiliência, sobre capacidade de aguentar porrada. Então, acho que, no fundo, o que leva no longo prazo acabam sendo essas coisas. Né? Então, não precisa ser nem ciência de dados, não. Seja programação, seja análise do discurso, escola inglesa, né? Enfim, qualquer coisa. Né? Grupo focal, comportamento do consumidor, qualquer coisa que você está estudando, né? Assim, acho que o mais importante é você entender o tamanho do desafio e ter a resiliência para concluir. Acho que é um pouco disso, mas sim, certamente ajudou. Né? Então, na pós-graduação, né, você é constantemente desafiado para sair da sua zona de conforto. Né? Então, acho que a essência de você se aprimorar em pós-graduação, acho que eu pessoalmente resumiria assim, né? Se fosse resumir em só uma frase. Beleza. A próxima pergunta é do Hiro. E ele fala: Peng, sabemos que a graduação que a gente faz forma muito a nossa cabeça. Você fazendo um career shift na sua formação transformou muito sua filosofia e visão de mundo? Bom, a gente se transforma constantemente, né? Acho que não tem informação inútil, né? Assim, qualquer coisa a mais que você está agregando, né? Assim, você nunca perde por saber mais. Assim, já que você falou de filosofia, né? Vou citar Heráclito aqui rapidinho, né? Aquela coisa, o homem não atravessa o mesmo rio duas vezes, né? Porque o rio já terá mudado e o homem também já terá mudado. Acho que é um pouco disso, né? Então,
Para quem é do LANF, isso pode ser um pouco piada interna, né? Mas, assim, a vida é um constante dilema viés-variância, né? Então, você sempre tem aí tomada de decisão. Economia também, né? Assim, não existiria economia se você não tivesse o dilema de precisar decidir, né? Então, se as coisas não tivessem custo de oportunidade, não teria dilema na hora de tomar uma decisão, né? Então, cada coisa que você vê a mais é um potencial, né, ponto de inflexão para a sua visão de mundo, né? Então, acho que você não fechar a cabeça para nada, né? Então, é aquela coisa, né? Esperar isso inesperado, né? Então, sempre, quando você menos espera, acontece alguma coisa que pode te mudar fundamentalmente. Outra pergunta do Nuremberg. Uma das principais habilidades para trabalhar em ciência de dados é saber formular problemas. Como adquirir essa habilidade? Tentar montar o problema do melhor jeito que você acha que é, né? E tentar botar isso na prática, né? Então, fazer o ciclo completo, né? Então, formular o problema do jeito que você acha que está melhor feito, usar os dados, né, da melhor forma e tentar chegar numa resposta, né? E avaliar o quão bem isso correspondeu às suas expectativas. É um processo, né? É cíclico, né? Não é linear. Então, o fim sempre te emenda com um novo começo. Por isso que quando você escreve um artigo, né, até um TCC, né, você sempre tem aquela seção de encaminhamentos futuros. Né? Então, acho que talvez eu, tô, eu não, talvez não seja a melhor pessoa para dizer sobre isso, né? Minha carreira de publicação está bem no começo ainda também. Mas um shift que eu senti foi quando eu passei a escrever mais naturalmente essa seção de encaminhamentos futuros. Quando você consegue escrever essa seção sem precisar pensar tanto, né, sem precisar tirar um dia, tirar 2, 3 horas, para agora eu vou escrever sobre encaminhamentos futuros. Acho que uma das etapas que você está amadurecendo como pesquisador é você saber que a sua pesquisa não está resolvendo tudo. Então, à medida que você vai fazendo, você vai naturalmente vendo o jeito mais eficiente, o jeito mais rápido, o jeito melhor de fazer aquilo que você acabou de fazer. Então, eu tenho colegas aí de doutorado, em andamento e alguns terminados também, que não gostam do que fizeram no mestrado. Então, eu pessoalmente mesmo, né, eu olhando hoje o que eu fiz na minha dissertação de mestrado, tinha muita coisa que daria para melhorar. Então, acho que para desenvolver habilidade é fazendo. Não tem muito atalho além disso, não. O Du Martins perguntou: eu tenho mais de 50 anos. Isso pode ser um impeditivo para migração de carreira? Estudei TI durante 25 anos e me especializei em programação web e agora faço especialização em ciência de dados. Muito pelo contrário. Na verdade, você ter a vontade de fazer, nunca é tarde para você se desenvolver. Eu li uma revista alguns anos atrás, um comparativo assim, sobre arquétipos, perfis cognitivos, algo assim, e basicamente era assim, você é um Mozart ou você é um Saramago? Esse era o título da matéria. Então, o que quis dizer com isso? Você tem Mozarts, você tem pessoas que desabrocham muito cedo, então conseguem atingir o ápice sei lá, da cognição, dos feitos muito cedo, com idades muito pequenas. Você tem Saramagos, que atingem um pico em estágios mais posteriores da vida. Então, para mim nunca é tarde. Nunca é tarde para desbravar novos mundos. Valeu, Pen. Então a gente já está passando um pouquinho da hora do nosso webinar. Vamos ler só mais algumas perguntas. A próxima é do Maxwell. Ele pergunta: nunca me envolvi com machine learning. Aliás, quase tudo que sei aprendi agora. Eu gostaria de saber onde poderia buscar conhecimento para desenvolver habilidades na área. Bom, a gente está numa era bem fácil de achar informação, Então, não consigo imaginar como é que era 50, 60 anos atrás. Hoje em dia, você joga no Google, tem um monte de material bom, material de qualidade, que você consegue dar um kick-off já bem satisfatório. Essas coisas, mas mesmo no YouTube, assim, coisa de graça, que você só tem na internet, você consegue já fazer um curso, ver uns vídeos, assim, tem muita gente boa, desenvolvendo material de qualidade. Então, acho que é isso. Você jogar no Google qualquer tema que você precisar, pelo menos até o Wikipédia mesmo, Wikipédia em inglês, claro, mas o Wikipédia em inglês tem vários artigos de boa qualidade. Inclusive tem a seção de referência, então você pode
começar com as referências do Wikipedia, por exemplo, né? Então tem vários pontos possíveis aí para começar, mas cada vez mais a gente tem materiais de excelente qualidade disponíveis, né, gratuitamente pela internet. Valeu, Pen. Então, acho que a nossa última pergunta aqui é do Eric, e ele pergunta: as escolhas que você efetivamente realiza no treinamento dos seus modelos são mais guiadas pela teoria e inferência baseada em princípios matemáticos ou por meio da experimentação? Parece que a prática de machine learning progrediu mais rápido que a teoria. Então, não seria mais eficaz reforçar o caráter experimental do machine learning do que a abordagem teórica? A maior parte dos usuários de machine learning não estariam mais motivados por resultados aplicados do que fazer progredir a fronteira do conhecimento com novos algoritmos? Bom, eu não vejo como sendo contraditório, né? Assim, a teoria e a prática. Na verdade, uma coisa complementa a outra, né? Então, no fundo, sim, o que importa, é claro, você ter a resposta, né? Então, a teoria mais bela do mundo não faz sentido se tiver um produto concreto que que dê uma resposta e ajude a tomar decisões. Mas dependendo do que aparece na prática, né, é um jeito de revisitar também os pressupostos teóricos e ver jeitos melhores de fazer a arquitetura do problema. Então, por exemplo, usei uma rede profunda com 9 camadas e 35 neurônios por camada, usei, sei lá, aquelas coisas todas que tem no scikit-learn, ou no TensorFlow, no Keras, que seja. Né? Eu botei lá a rede recorrente, convolucional, troquei função de ativação, fiz um túnel dos IP parâmetros, beleza. Então, talvez o usuário não saiba da implicação do que isso está dizendo, né? Qual a diferença de usar um dropout 02 ou um dropout 04? Talvez ele realmente não se interesse, né? Ele apertou um botão e gerou resultado, para ele ótimo. Né? Mas, assim, eu ainda me apego naqueles 1% que esse tipo de ferramenta mais conveniente não consegue responder, né? Porque eu nunca subestimo o poder de um detalhe. Eu tenho uma dinâmica que eu geralmente faço com os meus alunos, né? Assim, às vezes, né, quando a circunstância encaixa, né? Geralmente eu pego uma folha A4, eu dobro ela no meio. Eu dobro no meio, eu dobro de novo, né? Então, acho que todo mundo, em algum momento da vida, já fez isso. Aí você pega uma folha, dobra no meio e chega um momento que você não consegue mais dobrar. Geralmente, você consegue fazer isso 6 vezes, né? Se você tiver um alicate, alguma coisa assim, um objeto pesado para te ajudar, você dobra 7 vezes. A pergunta que eu geralmente faço valendo um pontinho extra lá na prova, né? Se você conseguisse dobrar 50 vezes, qual que seria a altura dessa pilha de papel? A pessoa dá os chutes lá, né? Eu dou um pontinho extra lá para quem consegue chegar mais perto. Mas até hoje ninguém nunca chegou perto, de fato, da resposta de verdade, né? Se você dobrar 50 vezes uma folha A4, na altura suponho que você conseguisse fazer isso, né? A altura dessa pilha de papel daria mais ou menos a distância daqui para o Sol. Né? Então, assim, acho que esse é o tipo de detalhe que não é tão intuitivo você ver na prática, né? Mas se você pegar uma calculadora, né, e botar lá, né, a cada dobradura você está dobrando a altura da pilha de papel, né? Então, com 50 iterações você consegue chegar até o Sol. Então, assim, um detalhe, né, o menor que possa parecer, ele pode fazer uma diferença enorme. Né? Então, o fato de eu pensar que eu tenho a possibilidade de eu estar sendo vendido, né, de estar sendo exposto por um detalhe desse que pode sair do meu controle, né, eu prefiro investir lá na matemática para evitar, né, nem que seja o menor dos riscos. Né? Já que eu sou chinês, né, eu citar um ditado chinês, né? Tem um ditado chinês que diz, né, uma barragem de 1000 milhas, né, pode sucumbir com um formigueiro. Então, é mais ou menos essa ideia. Né? Então, menor dos detalhes pode, né, te acarretar em consequências, né, muito significativas. Mas, assim, né, é um complemento. Né? Não vou tomar partido em relação a isso, não. Né? Até porque eu acho que teoria e prática, no fundo, é a mesma coisa. Né? Então, né, quando se enfatiza em um, o outro naturalmente vai acompanhar. Obrigado, Pen. Agora acho que passar a palavra para o professor Herbert para fazer a finalização do nosso webinar. Então, obrigado, Lucas, né, por organizar aí. Obrigado, Peng, também. Só aproveitando, assim, acho que o pessoal ainda está aí que fez as questões, né, algumas questões, né, só para complementar, né, do Martins, né, ele já tem mais de 50 anos. Bom, eu também estou chegando aí na cidade e acredito, sim, que, assim, é tempo de mudar de área, né, ir para essa área de Data Science aí, e nós, mais experientes, temos uma vantagem, que acho que justamente estava numa questão aí que o Nuremberg fez,
sobre a questão de formulação de problemas. Então, nós que temos mais experiência, acho que temos mais facilidade também em identificar qual é o problema a ser atacado, né? Qual é o problema efetivo aí que devemos resolver. Então, acho que é um diferencial nosso. Eu vejo isso muito comigo, assim, porque minha capacidade realmente de aprendizado diminui, né? Isso é fato, assim, o pessoal que é jovem está nos vendo aqui, talvez, assim, não passe por isso, mas depois de uma certa idade, realmente, é mais difícil a gente aprender. Mas, por outro lado, eu diria assim, é muito mais fácil a gente pegar uma situação e identificar que tipo de problema é e qual talvez seja a ferramenta mais rápida de resolver, né, esse problema. Então, acho que sim, temos uma vantagem aí. É aquele negócio, sim, o jovem talvez tenha mais energia, ele tem mais hoje acesso, né, a material, etc. Enquanto a partir do mais experiente, tem mais experiência. Então, assim, é um jogo de equipe, né? Assim como, daí respondendo também, talvez aproveitando do Eric, né? Respondendo também do Eric, assim como teoria e prática também é equipe, né? Assim como jovens e mais experientes formam uma equipe, né? Eu também acho que a teoria e a prática também formam uma equipe. E, de fato, né, em termos de teoria, principalmente estatística, né, tem um livro muito interessante de tops aí da área de estatística e computação, né? Inclusive um dos caras é o cara que formulou lá o Bootstrap, e ele comenta, né, que o livro chama-se Inferência Estatística na Era da Computação, alguma coisa do gênero. E ele comenta que no passado, né, a computação ia atrás da estatística. Então, era difícil você fazer aquelas contas, mesmo calcular variância era difícil, porque você tem que usar, não tinha calculadora e tal. Então, a teoria de estatística evoluiu mais cedo do que a computação, né? E hoje em dia eles falam que é o contrário, né? A computação realmente evoluiu mais rápido que a teoria da estatística. Então, agora, os teóricos da estatística, etc., estão tentando correr atrás para tentar explicar por que alguns algoritmos computacionais dão certo, né? Na prática, né? Mas, então, eu diria assim, assim, teoria e prática não andam de modo segregado. Assim, existem, por exemplo, eu sou engenheiro eletrônico, mas eu não sei trocar um chuveiro, né? Talvez eu consiga até, assim, né, quando eu era mais jovem, assim, conseguisse até fazer um projeto de um chuveiro, mas eu não saberia trocar um chuveiro assim na minha casa. Eu teria medo de levar um choque. Então, talvez, assim, pela minha formação como engenheiro, eu seja mais teórico e ele é uma pessoa, né, um técnico em eletricidade, seria uma pessoa mais prática. Os dois são importantes, né? Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, os dois são importantes aí. Então, acho que e também depende do perfil, né? Nem todo mundo tem o perfil para ser o prático, né? Também nem todo mundo tem o perfil para ser o teórico, mas sim, eu diria assim que hoje em dia para ser um profissional mais completo, né? Talvez conseguir aliar, né, na medida do possível, teoria e prática aí, né? E mais assim, como a gente comentou no começo, a gente está num período aí que de grandes oportunidades e eu vejo que falta profissionais, né, que juntem teoria e prática. Então, um profissional que sabe muito prática, menos teoria, eu diria assim, é valorizado. O cara que talvez saiba bastante teoria, pouca prática, também seja valorizado. Né, o que o próprio Pedro comentou na apresentação dele, né, sobre pesquisadores mais sêniores, né, que estão também sendo, eu diria assim, recrutados por empresas de data science, não porque eles sabem programar ou fazer uma limpeza de dados, etc., mas porque eles sabem, talvez, fazer as perguntas mais, diria assim, efetivas. Em contrapartida, esse pesquisador mais sênior talvez não consiga resolver na prática um problema porque ele não consegue, sei lá, trabalhar com uma base de dados grande, ele não tem experiência em programação nas linguagens mais recentes. Então, eu diria assim, é sempre equipe, né? Então, o Data Science, eu acho que não tem essa... Talvez, né, esteja se formulando a questão do muito teórico contra o muito prático, etc., mas eu vejo que o profissional vai ter que aliar as duas áreas, né? Tanto prática quanto teoria. Então, são as colocações aí que eu queria aproveitar e fazer, né, para complementar o que o professor Peng comentou. E, assim, a gente já passou do horário, né? Queria agradecer a todos aí pela participação. É uma satisfação
estarem aqui no nosso webinar. O Lucas passou um formulário aí, um link, né, um formulário no Google Forms aí para quem quiser fazer uma declaração aí de participação no webinar. Esse webinar vai ficar disponível também no nosso site, né, lanfo.unb.br. Aqueles que tiverem interesse em mais material, eu também entender melhor como é que o Lanfo funciona e eventualmente pesquisar com a gente, fazer trabalhos com a gente, etc., mande um e-mail para lanfo@unb.br. Então, mais uma vez, agradeço os vários alunos aqui que também estavam aqui, né, que, assim, eu não sei como é que vocês me aguentaram nos cursos, ou aguentam ainda nos cursos, mas, assim, pelo menos, assim, é um prazer tê-los aqui também no webinar daqui do Pedro, do Peng, do Lanfo. Então, obrigado a todos e estamos à disposição. O formulário, a Isabela perguntou, né? Está no link do Forms aí. Obrigado, então. Vamos encerrando esse webinar, agradecendo mais uma vez ao Lucas aí pela coordenação aí do evento. O senhor Pedro, eu não sei se ele ainda está aqui, né? O Pedro Albuquerque, que foi o fundador do Lanfo. Com a satisfação também ele está conseguindo entrar aqui no nosso webinar. Então, boa tarde a todos e bom final de semana a todos também. Obrigado.